Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus para todo sempre. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Meu Deus, quanto tempo sem ceiar, porque precisamos obedecer aí os decretos, andar conforme a lei do Senhor, em obediência à lei dos homens. Então nós não podemos violar. E o Senhor estabeleceu leis e nós precisamos cumprir. Então nós vamos agora fazer a nossa oração e pedir ao Senhor que esteja presente em nosso meio, junto conosco, porque a ceia é do Senhor, é Ele quem nos convida a cear. Então nós vamos fazer isso, lembrar do seu sofrimento no Calvário, lembrar da sua ressurreição triunfal sobre a morte, lembrar de que Ele derramou sangue para perdoar os nossos pecados, e que quando então Ele rendeu o seu Espírito ao Pai, Ele estava cumprindo cabalmente, perfeitamente, toda a exigência da lei, como Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha, sem mácula, para ser oferecido a Deus em sacrifício. Que bênção, que emoção, que alegria poder celebrar este culto hoje. Um culto em que ele é único, porque é o Senhor quem nos convida, e eu tenho certeza que Ele está presente aqui conosco, como Ele está presente em sua vida, e você vai sentir essa presença maravilhosa na revelação do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar o pastor Marcílio para estar aqui orando ao Senhor nosso Deus, e assim vamos iniciar este culto. Ore junto conosco e feche os seus olhos se você puder, e vamos estar celebrando. Eu creio que você já tem aí colocado o pão, o cálice, conforme orientamos previamente, para que tudo transcorra num clima, num ambiente espiritual, para agradar ao Senhor nosso Deus. Pastor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão especial na celebração da ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos aqui Aleluia. Em oração, na tua presença, na tua casa, Senhor. Venha, Senhor, receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nos prepara, Senhor amado, neste momento, a cada um de nós, os teus filhos que estão nos seus lares, para participarmos do teu corpo e do teu sangue. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Seja conosco, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, Senhor, amém. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos adorar ao nosso Pai Celestial com a nossa orquestra, e com certeza o Senhor vai receber esses louvores. Orquestra Pedra Viva em adoração ao Senhor, com a Igreja de Cristo também participando, envolvida, e assim o Senhor, Ele se receberá a glória que é devida ao seu nome. Aleluia, glória a Deus. Ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
Bendito seja o nome do Senhor, louvores maravilhosos que já tem preparado os nossos corações para a celebração da ceia do Senhor. Mas antes, o pastor precisa fazer um procedimento administrativo, porque nós não temos como estar presente no templo e esses irmãos estão assim ansiosos por serem recebidos no corpo de Cristo como igreja espiritual, para também participarem conosco desta ceia. E então nós vamos estar recebendo nesta noite, neste culto, a nossa irmã Lília Santos Calíquio. Essa irmã, ela está vindo da igreja congregacional e ela vai se membrar da igreja Pedra Viva. E assim nós estaremos recebendo a nossa amada irmã. E a sua filhinha Lisa Santos Calíquio, ela gostaria que apresentássemos a sua filha, consagrássemos ao Senhor também neste culto. E nós vamos fazê-lo agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para receber a nossa irmã e também consagrar ao Senhor a sua filhinha Lisa. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome, porque tua filha Lília, Senhor, ela está sendo recebida pelo corpo, Senhor, de Cristo, Igreja Pedra Viva, Igreja do Senhor, para estar, ó Deus amado, servindo a Jesus aqui neste lugar, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa. E a sua filhinha, Senhor, que neste momento, ó Pai, tua serva está apresentando ali com a imposição de mãos, ó Deus, sobre a cabecinha dela, Pai, porque não podemos pegá-la aqui, Senhor, mas, ó Deus amado, que tu estejas consagrando esta criança, Senhor, para, ó Deus amado, ser uma serva tua, Senhor. Por isso, ó Deus amado, totalmente
tua é esta criança, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vai quebrando todo julgo, toda maldição, tudo aquilo que possam ser proferido contra esta criança, toda ferramenta forjada caia por terra, em nome de Jesus. Que a Lisa seja uma bênção na presença do Senhor, que a Lisa seja uma profeta do Deus Altíssimo para essa geração. Senhor Deus Todo-Poderoso, livra esta criança de todo assédio do mal. Ó Deus amado, Senhor, vai quebrando, Senhor, toda a potestade de reinos, ó Deus, que se levantem, Senhor, para atrapalhar o bom crescimento desta menina, Senhor, a qual, Senhor Deus, tu trouxe ao mundo, Senhor, para, Senhor, ser uma bênção, um instrumento do Senhor e alegria para esta família, para essa mãe. Tome em tuas mãos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você desse o seu amém, recebendo a nossa irmã Lília. A foto você já viu, ela postou uma foto, com certeza você já deve ter visualizado. Ela já frequenta a nossa igreja há mais de um ano, sua filhinha na escolinha bíblica. Então, a igreja quer receber a nossa irmã Lília, como usa fazer os santos. Diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu não ouvi, glória a Deus. Amém, glórias a Deus, aleluia. E também, queridos, a nossa irmã Isamar, dos Santos Porto. A Isa, ela já foi nossa, nós batizamos a Isa, e agora ela está voltando à comunhão, e queremos receber a nossa irmã Isa, e junto com ela, também nós temos o casal Eduardo Vaz Pérez, que é presbítero, e a nossa irmã Célia Regina da Silva Pérez. Eles serão recebidos também agora, juntamente com o amém da igreja, e vamos estar orando ao Senhor por suas vidas, e eles vão participar da ceia do Senhor. O casal está vindo da igreja, da congregação de Nova Cidade, Assembleia de Deus. Então, nós vamos estar então orando também por eles. A igreja quer receber esses irmãos com amém. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por eles, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por essas vidas que estão sendo recebidas em comunhão, Senhor Deus, com a igreja, Senhor, com o Senhor, ó Pai, e eles poderem participar desta ceia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que eles sejam, Senhor, instrumentos de bênçãos, ó Pai, nesta congregação. Abençoa teus filhos, ó Deus, e continue a fazê-los prosperar em todos os seus caminhos, porque nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos trazer uma reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria que você compartilhasse comigo aí Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 23 até o 27. Lucas 9, do 23 ao 27. Você pode abrir aí a sua Bíblia para que possamos ler a palavra do Senhor. Leiamos então. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Nós vamos falar sobre a cruz. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Cristiane que ela cantasse a primeira estrofe do hino 291 da nossa harpa e o coro
Você conhecendo, se você tem a sua harpa em casa, abra, cante junto. Vamos cantar essa primeira estrofe e o coro do hino da harpa. De cruz se erigir, dela um dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qualquer que quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, não há uma outra, assim, forma simbólica de se falar do sofrimento de Jesus, associando a cruz ao corpo e ao sangue do Senhor, em que nós hoje vamos usar os elementos pão, que é um produto, é um alimento universal, e também a uva, o suco de uva, que também é um símbolo da vida, tanto que o pé de uva a gente chama de videira, não é? Então, nós vamos hoje falar sobre isso. E também sobre a questão da cruz, que o próprio Senhor Jesus faz citação aqui, e ainda quando ele aqui falou, os discípulos não estavam alcançando o que ele estava falando, ensinando, pregando na sua totalidade, porque ainda não havia acontecido com Jesus, estaria alguns dias à frente para acontecer, faltava pouco tempo, justamente o que ele havia falado sobre a questão da cruz. Como assim? Que cruz seria essa? O que ele está querendo dizer? É certo que os discípulos conheciam alguns tipos de punições que se fazia, e a cruz era um tipo de punição que se usava para os malfeitores. A cruz, ela na verdade é um símbolo muito antigo, é um símbolo universal muito antigo. E dentre os vários significados, o mais reconhecido de todos é a questão do símbolo da fé cristã e do cristianismo. Igrejas têm cruzes que se colocam nos seus altares, nas suas fachadas. Cristãos e não cristãos muitas vezes usam a cruz como um adorno, um adereço para o corpo, seja uma moça usando um brinco com uma cruzinha pendurada, ou no colo um pendente, enfim. A cruz, muitas pessoas têm em suas casas, e em várias religiões também se faz uso da cruz. E aí entra a questão em que o apóstolo Paulo ele fala sobre a cruz. Daqueles que não obedecem aos mandamentos do Senhor, não andam conforme o que o Senhor ensinou,
causando um tipo de escândalo, e enfim, e ele chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Quando nós cantamos sim, eu amo a mensagem da cruz. Então, se eu amo a mensagem da cruz, porque nela Jesus me salvou, eu sou amigo da cruz. Agora, o que é ser amigo da cruz de Cristo? Nós sabemos que há muitos símbolos da cruz já antigos, antes de Jesus vir, já se tinha essa simbologia de religiões, de muitas religiões. Então, essa cruz, ela é utilizada por diversas culturas, diversas religiões, e a maioria das vezes a cruz tem um símbolo de boa sorte. Boa sorte de quem a carrega. Você já ouviu alguém dizer isso? Que a cruz é símbolo de boa sorte de quem a carrega? Mas espera aí, Jesus carregou uma cruz, e que toda a história da humanidade, porque isso foi um fato histórico, não é uma coisa contada, não é uma história com E maiúsculo, com E, né, com a letra E, é uma história com H. Uma história com E é algo que se inventou para contar, para passar tempo, ou se é uma ficção, mas história com H-I-S-T-O-R-I-A, história é a biografia de alguém, é o que se passou, é algo que aconteceu verídico e que está sendo contado e que fica para a memória. Então, a história da cruz de Jesus, que Jesus carregou, ela é verídica, ela é verdadeira. E aí vem a questão de ser amigo, como ser amigo da cruz, se Jesus carregou uma cruz tão pesada, apanhou, tombou nas ruas de Jerusalém, foi preciso chamar um homem para levantá-lo, ajudá-lo a carregar essa cruz, e aquele homem carregou por um certo tempo, um período de distância. E será que é boa sorte mesmo? Será que cada um que carrega uma cruz, será que se eu pego um amuleto de uma cruz e ponho no pescoço, ou eu ponho na porta da minha casa, ou na parede da minha casa para enfeitar, ela está me trazendo proteção, ela está trazendo boa sorte para mim? Será que é só isso mesmo? Quem é que quer carregar o peso de uma cruz? Jesus estava ali tendo boa sorte, carregando uma cruz que não era para ele carregar. Sim, Jesus estava carregando a cruz, mas não é para ter uma boa sorte, mas para virar a sorte da humanidade. Jesus estava suportando, não era o peso de um madeiro sobre os ombros que o machucava, tão debilitado, porque ele era um homem de oração, de jejum. Jesus estava carregando sobre aquela cruz, simbolicamente, o peso da nossa culpa perante Deus, desde Adão e Eva, quando transgrediram e desobedeceram ao Senhor, ao mandamento do Senhor, não faça assim, eles foram e fizeram, desobedeceram, porque ouviram a voz da serpente. O peso da maldição que caiu sobre o homem por causa do pecado, o peso da condenação que caiu sobre o homem de uma vida eterna para baixo e não para cima. Tudo isso no reino espiritual e no reino físico, biológico, material, Jesus estava cabalmente, ponto por ponto, vírgula por vírgula, passando por tua causa, por minha causa. Você já parou para pensar nisso? Como o que significa cantar Sim, eu amo, a mensagem da cruz? E essa religião fala que carregar uma cruz significa a boa sorte de quem a carrega. Mas aí, se essa cruz for ruim, quantas pessoas têm reclamado? Tem um hino que diz, o hino 15 da harpa, que diz: foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz.
trocar a cruz, que é um símbolo de condenação, de maldição, de dor, pela luz. A luz veio ao mundo, a luz estava naquela cruz. Jesus estava iluminando o mundo com a sua vida oferecida a Deus em sacrifício. E aí entra essas questões. Quantas cruzes existem no mundo? Tem a cruz grega. A cruz grega, ela é o símbolo supremo da fé e da santidade, uma vez que Cristo foi crucificado antes de morrer, num ato de sacrifício para salvar a humanidade. Então, tem a cruz latina, que é a cruz que todos conhecem, que é a cruz onde Cristo foi crucificado. Tem a cruz de São Pedro, que tem muitas pessoas que depositam nela algum tipo de crença, de fé, porque Pedro, ele rejeitou ser crucificado quando ele seria sacrificado, ou seja, seria morto, né? E assim ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição conta, porque ele não queria que confundissem ele com Jesus. E ali ele, então, morreu assim. Tem a cruz de Santo Antônio, que é uma cruz chamada de Santo Antônio do Egito, que aí traz um monte de crenças do Antigo Egito, que não convém aqui, nem pesquisei para isso. Tem a cruz vergada. A cruz vergada é utilizada pelo cristianismo para simbolizar o peso que Jesus aguentou na sua morte. Essa cruz é carregada pelos papas em sua mão, e ali aparece a cruz vergada assim um pouquinho para frente, e esse é o símbolo, significa isto. Tem a cruz de Malta. A cruz de Malta, ela é uma cruz que chamam de a cruz de São João, é o símbolo da ordem dos cavaleiros hospitaleiros, ou a ordem da Malta. Ela é emblema de honra e proteção, por isso é utilizada por várias organizações religiosas, inclusive até organizações desportistas, a cruz de Malta. Mas essas cruzes que nós estamos aqui citando, ela é a cruz que Jesus falou? São essas cruzes que os homens inventaram, que está dentro do contexto do que o Senhor ensinou? Nós temos também a cruz ansata, que representa a chave da vida, cujo sentido é a eternidade. Tem uma outra cruz chamada cruz celta, que é um símbolo de unidade e do amor de Deus, representa o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Eu não sabia que tinham tantas cruzes que representavam o cristianismo, ou até mesmo a pessoa de Cristo ou de Deus, eu não sabia. Você sabia disso? E olha como a gente vai entendendo algumas coisas do porquê Jesus ensina, e tudo que os ensinos de Jesus são muito claros, não deixa dúvidas para uma falsa interpretação. E também há mais de outros 10 tipos de cruzes, que o tempo não nos permite falar de cada uma. Tem a cruz florenciada, tem a cruz de Santo André, tem a cruz de Portugal, tem a cruz de Fleury, tem a cruz de Savoia, e cruz de ferro, cruz inca, e vai por aí. E aí eu pergunto para você, todas essas cruzes, até mesmo a cruz que simboliza o sacrifício de Jesus, a cruz latina, é dessa cruz que Jesus está falando, é dessas cruzes que Jesus está falando aqui no seu texto? Com certeza não. Porque aqui está envolvendo um ensinamento, uma doutrina pessoal, não só pessoal. Porque quando nós pegamos os textos, aí entra algo muito interessante. Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem aqui o registro desse ensino de Jesus, mas de uma forma diferenciada na linguagem, mas a história é a mesma, o ensino é o único, é o mesmo. Porém, isso me chamou bastante atenção, porque Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele registra o seguinte que Jesus falou: ele dizia a todos, se alguém quer vir. Então, veja bem, ele dizia a todos. Quem são esses todos que Jesus está falando aqui?
Preste atenção nessas peculiaridades, nessas que parecem ser diferenças, mas que não são. São formas que Deus usa para nos chamar a atenção e refletir mais sobre os ensinamentos do Cristo. Mateus, ele escreve dizendo assim, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então, peraí, aqui Jesus está falando aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, peraí, Mateus registra que Jesus está falando aos seus discípulos. O que Lucas registra que Jesus está falando a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E Marcos registra também dessa forma. Capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o ensino é o mesmo. Agora, cada historiador, ele revela uma peculiaridade. Jesus está falando, quem sabe na mesma hora, para todos eles, para alguém, para a multidão, para os seus discípulos. Eu fico com a interpretação de Marcos, porque Marcos, ele foi um dos primeiros historiadores acerca do que Jesus fez. Marcos historiou vamos dizer, tipo assim, em primeira mão, os milagres, a vida de Jesus e depois os demais. Então, veja bem, Marcos diz, e chamando a si a multidão, então eu quero me colocar nessa multidão, inserido nela, você também, mas também com os seus discípulos, ou seja, dentro de uma multidão de pessoas crentes ou não crentes, também tem os seus discípulos, também tem aqueles que são membros da igreja, também tem aqueles que fazem parte de um ministério, também tem aqueles que foram batizados em Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, e no final, para cada um, o Senhor fala de uma forma, por exemplo, na questão do porquê, de negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Mateus, Jesus fala no versículo 27, diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, aqui, Jesus ensina que aquele que se nega a si próprio, toma a sua cruz, ou seja, renuncia ao mundo, renuncia às propostas do Satanás em pecar, vive no mundo, mas não se envolve de uma forma pecaminosa no mundo. Quando Jesus vir na sua glória com os seus anjos, vai receber galardão e vai entrar no reino dos céus e vai estar com Jesus. Marcos diz assim, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Agora Jesus está especificando aqui, Marcos está detalhando uma coisa que é preciso todos sabermos, uma geração adúltera e pecadora. Parece que Jesus está hoje num monte, nos lugares que vale, o Rio de Janeiro principalmente é uma região montanhosa, todo o estado ele tem montanhas em algum lugar, tem montes em algum lugar. Nós temos aqui o Monte São João. Você já pensou se Jesus lá no Monte São João, com a sua voz que ecoasse aqui em toda a região, falasse para nós, está falando isso para nós hoje, que existe uma geração pecadora, uma geração adúltera. Adúltero não é só aquele que trai a mulher, adúltero é aquele que adultera a palavra de Deus para poder pecar e justificar que está fazendo coisa, mas que tentar justificar o seu pecado, ou tentando dizer, olha assim, Deus escreveu isso, mas
não dá para a gente obedecer, não dá para cumprir, é difícil. Eu acho que deveria ser escrito de outra forma. Geração adúltera são aqueles que adulteram os ensinamentos cristãos e, por causa disso, muitas outras religiões existem por aí. Então, por não aceitarem ou adulterarem os ensinamentos de Jesus, muitas outras religiões têm surgido ao longo de todos esses anos. É interessante lembrar que, observando os textos, nós vemos que João, o evangelista João, ele não fez nenhum relato desse ensino de Jesus sobre o negar-se a si mesmo. E por que ele não fez? João foi um que escreveu sobre a pessoa de Jesus, mas ele mostrou o lado do amor divino de uma forma plena, total. E por isso ele não se preocupou em tentar escrever a sua carta para gregos, para provar que Jesus era perfeito, nem para os romanos, para mostrar que Jesus era um líder total, completo, e nem também para os judeus, para mostrar que Jesus ele tinha direito ao trono de Davi por descendência, genealogia, enfim. João simplesmente mostrou o amor de Deus. E o texto clássico que nos outros evangelhos, escritos por Mateus, Marcos e Lucas, não há, é João 3,16, que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, quem são os inimigos da cruz? Afinal de contas, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele estava escrevendo e chorando, falando que tinham pessoas que se diziam cristãs, mas que eles eram, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Jesus nos ensina que pelo fruto conheceremos a árvore. Então, para você poder entender melhor isso, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele mostra quem é que verdadeiramente segue a ele através das suas próprias atitudes. E esses receberão o louvor, esses serão exaltados na glória com ele, porque andaram segundo os seus mandamentos. Agora, inimigos da cruz tem muitos, e não tem como a gente descrever. A própria Bíblia nos mostra sobre isso. Várias pessoas que se afastaram, outros que queriam ganhar os dons por dinheiro, e vai por aí. Mas quem são os amigos da cruz de Cristo? Nós hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, só pode fazer parte da ceia quem está em comunhão com Jesus, só pode fazer parte da ceia quem todos os dias tem procurado negar-se a si mesmo. Quem são os amigos da cruz? São os que guardam a palavra do Senhor. No Salmo 119, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quem esconde a palavra no coração, quem guarda, quem pratica, é amigo da cruz de Cristo, é amigo de Jesus. Também são aqueles que aprenderam com os apóstolos e viveram contentes em toda e qualquer situação. Assim diz a palavra do Senhor: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Lá em 1 Timóteo 6,8 está escrito. Então, viver uma vida simples, viver uma vida de alegria, ou seja, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Os amigos da cruz de Cristo são gratos ao Senhor pelo que tem, pelo que não tem e pelo que perdeu também, porque tudo provém do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, é Ele quem é glorificado em todas essas ações, em todos esses tempos e períodos da nossa vida. Os amigos de Cristo são os que rejeitam a cobiça, a ostentação, ao dinheiro e aos excessos de bens materiais. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Os amigos da cruz são aqueles que cooperam, são aqueles que
sabem a razão do porquê trabalhar com o suor do rosto para ganhar o seu pão e sabem se administrar. Os amigos da cruz são os que expõem suas vidas ao serviço de Cristo, ainda que com dano de perdê-la. E Jesus ensinou sobre isso. O apóstolo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Atos 20 e 24. Quem são os amigos da cruz? São os que procuram viver em paz com todos e não se deixam contaminar por nenhum dos pecados que o mundo oferece. Fechando, o Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a sermos verdadeiramente amigos da cruz de Cristo. Nós vamos celebrar a ceia. O nosso amigo está aqui. O nosso amigo, ele nos convida a cear. Pegue aí então o seu pão, o seu cálice, porque nós vamos agora consagrar ao Senhor. Este é um momento solene, um momento muito importante, um momento de reflexão interior, e nós vamos fazer isso. Se você puder ficar em pé e pegar o cálice, né? Você faz. Se você estiver doente, está deitado, que alguém possa te ajudar a comer, mesmo deitadinho, não há necessidade, né? Ou então somente levante a cabeça para não engasgar com comer o pão. Vou convidar aqui pastor Marcílio, presbítero Mateus, e nós vamos estar orando agora. Convidar também o nosso irmão Mateus Oliveira, sua esposa Stephanie, para estarem conosco. Eles estão aqui na gravação e nós vamos estar apresentando o pão ao Senhor e o cálice ao Senhor. Mas antes eu quero ler o texto clássico que está na Carta aos Coríntios, no capítulo 11, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Pai do Senhor para os irmãos, amém. Presente o seu pão, nesse momento vai simbolizar o corpo de Cristo. Senhor Deus, Pai bendito e santo, muito obrigado, meu Pai, por termos comunhão contigo, ó Deus. E nessa noite, ó Pai amado, nós queremos participar dessa tão maravilhosa ordenança que o Senhor nos deu. Aleluia. Toma esse pão, ó Deus amado. Glória a Deus. Toma o pão de cada irmão que está no seu lar nesse momento, querendo, ó Pai amado, reafirmar a sua comunhão com Cristo nesse ato simbólico, ó Pai. Esse pão nesse momento simboliza o teu corpo, que foi ferido na cruz do Calvário, as pisaduras que nos sararam, ó Deus amado. Por isso, no momento em que participarmos dele, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, ó Pai, haja renovo nas nossas vidas, haja uma unção sobre a nossa cabeça, haja uma presença notória no lar de cada irmão, Deus. em nome de Glória Jesus, ó Pai. Nós entregamos em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, apresentamos também este cálice, Senhor, que representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Possamos participar, Senhor, neste momento, que haja, Senhor, restauração, cura, Senhor, santificação, ó Pai.
Abençoa os meus irmãos, ó Deus, nesta noite, pois apresentamos a Ti, Senhor, o cálice do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A nossa irmã Cristiane estará cantando a última estrofe do hino 291 e o coro, enquanto nós vamos cear junto com você na sua casa. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dei por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é o meu corpo, disse Jesus, que é dado por vós, é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim, diz o Senhor. Comamos dele todos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Oh, Jesus, como é bom, Senhor, participar, ó Deus amado, neste momento, ó Senhor, onde lembramos da tua dor, do teu sofrimento no Calvário. Ah, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Não somos dignos, ó Deus, mas tu, Senhor, nos elegeu em Cristo Jesus para sermos justificados pela nossa fé no sacrifício de Cristo no Calvário. Glórias ao teu nome para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Bebamos dele todos. Ah, santo, santo, santo é o nome do Senhor, irmã Cristiane. Só o coro do 291, irmã Cristiane. Oh, santo é o teu nome, meu Deus. Se eu Santo é o teu nome. Cante. amo a mensagem Cante. da cruz, Ah, declara. até morrer eu a vou proclamar. Levarei
Grande é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: grande é o mistério da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia! E Ele está conosco. Ele está preparando lugar para cada um de nós na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nossa orquestra louvando ao Senhor ainda mais, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Aleluia, é a adoração do seu povo. Vamos adorar. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Ouvir a sua voz é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Da ordem às estrelas,
Graças a Deus. Graças a Deus, você sentiu a presença do Senhor, com certeza o Senhor se faz presente, ainda estamos na presença dEle e vamos encerrando este culto, comunicando aos irmãos que nós precisamos continuar a contribuir, estamos orando para o retorno das nossas atividades presenciais na igreja local, e eu creio que logo isso vai acontecer, e cumprindo todas as regras que vão ser estabelecidas, eu creio que nós vamos voltar novamente a termos a nossa igreja com todos os irmãos, e poder voltar a nos abraçar. Eu creio que tudo isso pode fazer, porque a igreja de Cristo continua orando. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então, não deixe de dar a sua contribuição. Queremos agradecer a todos que têm, assim, também orado por esse ministério. E nós vamos fazer esse encerramento. Eu quero convidar o pastor, o presbítero Mateus Paulino, para estar orando ao Senhor, nosso Deus, pelo encerramento. E pastor Marcílio estará impetrando a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito e santo, muito obrigado, ó Senhor amado, por esse momento que passamos na Tua presença, ó Pai, com essa presença do Espírito Santo que está nas nossas vidas, pela ação do Espírito Santo que não encontra barreiras, ó Deus amado, que eu creio que nesta noite houve renovo sobre as nossas vidas, houve renovo sobre a família de cada um dos irmãos, ó Pai, houve renovo espiritual, um avivamento do Senhor sobre a nossa vida, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Sua graça nos salvou e nos alcançou. Guarda a cada um de nós, ó Deus amado, atua, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo, trabalhando cada vez mais para estarmos mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Estenda suas mãos em nome de Jesus, nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do seu amado e doce Espírito sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diga amém. Está terminado em nome de Jesus. Uma boa semana, excelente semana para todos vocês. Deus abençoe.